Bom dia, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos em edificação e os demais participantes da construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estamos fazendo uma série de vídeos para falar dos mais diversos assuntos da engenharia civil. No caso específico, estamos falando um quarto grande tema, que são os adesivos na construção civil, de suma importância. E já fizemos 2 vídeos a respeito do assunto. Vamos hoje iniciar o nosso terceiro vídeo sobre adesivos. Terminamos o último vídeo falando sobre os tipos de adesivos mais utilizados na construção civil. Falamos inicialmente dos adesivos naturais, que é a primeira classificação. O segundo grande grupo são os adesivos de consolidação térmica, também falamos, e hoje vamos iniciar o nosso vídeo falando dos adesivos termoplásticos, que são não estruturais. Os adesivos estruturais fazem parte do tipo dos adesivos de consolidação térmica, e entre eles existe o principal, que são as resinas epoxídicas, que são próprias para as colagens estruturais sobre os mais diversos materiais de construção. Então, falando dos adesivos termoplásticos, temos a dizer que no caso não ocorre uma reticulação de polímero, o adesivo é constituído por um único componente e o endurecimento ocorre após transformações físicas, podendo ser produzido por um resfriamento, pela uma evaporação de um solvente, que é um aditivo, ou pela coalescência de uma emulsão do tipo, por exemplo, látex. O que é coalescência? Coalescência é o sinônimo de união ou de junção de 2 materiais. Estes adesivos são menos resistentes e apresentam uma deformação viscosa mais elevada que os adesivos de consolidação térmica. Por que está se comparando? Porque é um grupo de adesivos estruturais, que são adesivos de consolidação térmica, com um grupo de adesivos não estruturais, que são os termoplásticos. Razão pelo qual não são utilizados para aplicações estruturais, por ter o quê? Uma resistência bem menor do que os estruturais. Os principais tipos desse grupo de adesivo termoplástico, vamos enumerar a partir do acetato de polivinila, que é solúvel em água, portanto não é necessário um aditivo endurecedor. É usado em madeira, principalmente para usos internos, ou ainda para melhorar a adesão de um concreto novo a um concreto velho. Mas isso se faz muito bem com a resina epoxídica. Isso apenas dá uma melhorada. Os adesivos ainda poliestirênicos é um outro tipo de adesivo termoplástico. São utilizados para a junção de alguns materiais plásticos, como PVC, PS, PMMA. Ainda temos os adesivos betuminosos, que são emulsões aquosas, com adição de solvente sendo aplicados a quente. Temos adesivos à base de borracha, que são os elastoméricos, que são compreendidos pelos látex, por exemplo, borracha estireno butadieno, SBR. Compreendidos ainda os adesivos à base de borracha, com argamassas modificadas com látex, exemplo, para a colocação de pastilhas cerâmicas e até o chapisco. Borracha autoaderentes, exemplo, faixas autoaglomerantes. E, por último, os adesivos de contato, com os quais se aplica o adesivo sobre 2 superfícies e depois da evaporação do solvente, unem-se os 2 pedaços. Então, isso tudo são os adesivos à base de borracha, que é um dos tipos dos adesivos termoplásticos. Concluímos os adesivos termoplásticos e só por uma questão de didática vamos citar de novo os principais tipos de adesivo termoplástico.
são os adesivos acetato de polivinila, adesivos poliestirênicos, adesivos betuminosos e adesivos à base de borracha, que são os elastômeros. Dito isso, vamos passar para um item seguinte do estudo dos adesivos, desculpe. Os adesivos à base epóxi para aplicação em loco e sua substância. É o tema seguinte. Vamos estudar com mais detalhe o principal adesivo para a construção civil, que são os adesivos epóxi. É um adesivo considerado importante para as colagens estruturais, são as resinas epoxídicas, capazes de reagir e polimerizar a temperatura ambiente e assim formar juntas resistentes sem requerer o aquecimento. Nas obras permitem obter juntas de resistência suficiente para muitas aplicações. Estas resinas epoxídicas são obtidas mediante a mistura de diversas substâncias, normalmente de dois componentes, um catalisador e uma resina à base de epóxi, cada uma com uma função específica. Vamos às substâncias que constituem a mistura das resinas. Portanto, as resinas são obtidas mediante a mistura de diversas substâncias. Vamos a essa substância. Primeira substância, pré-polímero. É um polímero linear com dois anéis epóxi nos extremos. Isso é a fórmula química, com um grau de polimerização N, que determina o comprimento das cadeias. Quer dizer, as cadeias aí está se falando da fórmula química, permitindo ao produtor do sistema epóxi adaptar as propriedades do adesivo às exigências de cada caso. Quer dizer, essa substância é tão fabulosa que permite ao fabricante adaptar o epóxi à exigência, digamos assim, do cliente. Endurecedor, outra substância que constitui a resina epoxídica, são usados quando os adesivos se polimerizam a temperatura ambiente. Os mais usados são a base de poliamina, temos ainda as poliamidas e polissulfidas. Já estudamos isso. Outra substância da resina são os catalisadores, que permitem realizar um sistema fluido no estado fresco e tenaz no estado endurecido. Os aditivos, outras substâncias das resinas, possuem diversas funções. Por exemplo, plasticizantes. Esse aditivo reduz o módulo de elasticidade do produto reticulado, como os polímeros vinílicos, reduz o módulo de elasticidade. Ainda dentro dos aditivos, diluentes, reduz a viscosidade da resina fresca. E agentes umedecedores, facilita a aplicação do adesivo. Temos ainda como uma das substâncias das resinas, são as cargas inertes, do tipo filler. São partículas de materiais inorgânicos, como calcário ou quartzo, que podem influir em diversas propriedades do adesivo, conferindo um comportamento tixotrópico, reduzindo a contração e o desenvolvimento do calor durante a reticulação, aumentando a resistência à compressão, em geral, porém diminui a resistência à tração. Quer dizer, eles aumentam a resistência à compressão, mas em geral diminui a resistência à tração, reduzindo o coeficiente de dilatação térmica do adesivo e reduz até o custo. Quer dizer, as cargas inertes é uma das substâncias mais importantes que constitui as resinas epoxídicas. Muito bem. Agora nós vamos ver a aplicação
mais prática dos adesivos sintéticos de base epóxi na construção civil. Onde é que mais se aplica? Na construção pré-fabricada. Por exemplo, um exemplo aqui que eu estou dando que é de suma importância. Na colagem das aduelas do tabuleiro da Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói, na época que foi construída e foi feito seu projeto estrutural, foi uma coisa fabulosa. Ainda é uma das pontes mais fantásticas do mundo. Mas a sua construção teve várias etapas. Teve o concreto moldado em loco, teve o concreto pré-moldado e teve a parte de estrutura metálica e ainda teve o concreto protendido. Dentro do concreto pré-moldado existiam as aduelas, que eram seções transversais do tabuleiro, que se fazia no canteiro, se içava e levava para a posição do tabuleiro e se juntava através de cabos de proteção, para fazer o esforço de junção, mas antes disso, cada aduela na sua face, aqui e na face da outra, era passado exatamente o adesivo epoxídico para melhorar o grau de adesão. Foi uma grande utilização da resina epoxídica na Ponte de Niterói, foi a colagem de aduelas. Outra grande utilização dos adesivos sintéticos de base epóxi é na recuperação das patologias estruturais. Por exemplo, na injeção de fissuras, que a gente já viu isso muito bem quando estudou a recuperação e proteção das estruturas, nos reforços estruturais, acabei de citar um exemplo, na colagem do concreto velho ao novo. As aduelas não, era novo com novo. Aqui eu estou dando um exemplo de concreto velho ao novo. Olha, obviamente que o velho tem que ser todo tratado, e nós já vimos isso, antes de se aplicar a cola. E na confecção dos lábios poliméricos da junta de dilatação, que nós já estudamos muito bem isso, sabemos o que são os lábios poliméricos. E também na junta de movimentação das fachadas. Por fim, uma recuperação das patologias estruturais, com a aplicação da resina epoxídica, é o chumbamento ou ancoragem das barras de aço das juntas de dilatação ou movimentação. A seguir, a gente apresenta, só por uma questão didática, algumas normas internacionais de adesivo à base epóxi, só para a gente ter uma noção. Vou citar duas normas internacionais que estudam e determinam, normatizam a resina epoxídica. É a ASTM C 881/78 e American Concrete Institute ACI, que é a 503. Assim, nós estamos terminando nosso terceiro vídeo sobre adesivos, mas não terminamos o assunto ainda. O vídeo seguinte, que já será o quarto vídeo sobre adesivos, nós vamos estudar, espero que termine o assunto, os adesivos, vamos estudar os adesivos epóxi para aplicação em loco. Não, desculpe, não é isso. A próxima, nós vamos estudar, desculpem, as propriedades dos adesivos estruturais. Nós estudamos a substância, agora nós vamos estudar as propriedades dos adesivos estruturais e vamos finalizar o vídeo seguinte estudando os efeitos ambientais que provocam nos adesivos estruturais. Então eu agradeço mais uma vez, espero que vocês gostem, dê o seu like, visualizem, se inscrevam se ainda não tiver se inscrito e divulguem para os amigos, colegas, parentes. Muito obrigado e até a próxima. 11 minutos.